Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos nesse momento de oração, em união e unidos de coração e de preces com a família de Daniel José Modesto, já falecido, na contemplação do rosto de Deus. Vejamos bem, eu gostaria de primeiro tentar ser sucinto, e uma das coisas que inquieta o meu coração da primeira leitura é essa correria ou essa pressa ou esse envolvimento dos apóstolos e dos discípulos de Jesus com o anúncio da palavra. E por que isso mexe comigo e me chama muita atenção? É a razão pela qual os discípulos fizeram isso, essa andança toda. E mesmo perseguidos, veja bem, que nós já estamos bem adiantados no livro dos Atos dos Apóstolos, nós já estamos no capítulo 12, já havia iniciado, portanto, na história em que é narrada a perseguição dos discípulos dentro da cidade de Jerusalém. Há uma razão para esse envolvimento e essa pressa do anúncio. Será que São João ajudaria a gente a responder essa questão? Creio que sim. Vejamos só. Segundo os nossos estudiosos bíblicos, os 12 primeiros capítulos do Evangelho de São João, a preocupação de São João foi apresentar a pessoa de Jesus para as suas comunidades. Então, os sinais, os 7 milagres que ele vai anunciando, qual que é o objetivo? Dizer quem é Jesus. Mas não basta dizer quem é Jesus. Ao dizer, ou ao contar, ou ao apresentar a pessoa de Jesus, levar as pessoas a se envolverem com Jesus. E aí eu fico pensando assim, se nós pegarmos então esses 12 primeiros capítulos, nós vamos escutar, por exemplo, Jesus dizendo, eu sou o pão da vida. Nós vamos escutá-lo como escutamos já esses dias aí para trás, olha, eu sou a porta das ovelhas, isso é domingo. Eu sou o bom pastor. Olha, gente, olha que maravilha. Ele dizendo quem ele é. E no texto do Evangelho de hoje, ele diz, olha, eu sou a palavra do Pai. Há uma simetria, uma comunhão profunda entre o que Jesus diz e fala e o Pai. O que ele diz é o que o Pai fala. Olha, se nós pegarmos lá o início, o prólogo do Evangelho, São João vai dizer assim, no princípio era a palavra. Quem é a palavra? É Jesus, que se encarnou, que está no nosso meio. Então, o texto que nós temos para a liturgia de hoje, ele busca fazer uma síntese bem curtinha, em 4 pontos, dos 12 capítulos que vieram anteriormente. E essa síntese, então, em 4 pontos, o primeiro deles é, São João vai dizer assim, há uma união perfeita entre pai e filho. Há uma união naquilo que é feito, naquilo que é falado, há uma união que nós posteriormente acabamos definindo como Santíssima Trindade. Segundo ponto que São João vai condensar, Jesus como luz e luz que está no mundo, não para julgar o mundo. Eu acho isso tão legal, sabe por quê? Porque olha, se ele, o Filho, a segunda pessoa, não veio para julgar, por que eu faço isso? Por que eu busco para mim essa autoridade? Ou por que eu faço do meu coração um tribunal de justiça? Isso é muito legal. O terceiro ponto, veja bem, uma vez que Jesus não veio para julgar e nem tampouco para condenar o mundo, ele diz assim que o simples fato da gente não acolher ou da gente fazer de conta que não entendeu, aqui está o nosso julgamento. Ou seja, se eu acho que ainda é pior ainda falar isso, quer ver? Olha, se eu tenho clareza do projeto, se eu tenho clareza
e pleno entendimento daquilo que ele falou e daquilo que ele fez, e ainda assim não abraço, isso aqui já é o meu julgamento. E o quarto e o último ponto é essa identificação perfeita da palavra de Jesus com a palavra do Pai. E essa identificação é que dá vida e dá salvação. Veja bem, para a gente já ir amarrando tudo assim, olha, eu começo assim, olha, vamos voltar na primeira leitura, essa pressa do anúncio, essa pressa de dizer, olha, a experiência que se fez dos apóstolos, dos discípulos. E do outro lado, uma dificuldade, nós vamos ver isso nos 12 primeiros capítulos, dos judeus de compreenderem, de entenderem, guardem bem o que eu vou dizer agora. Essa dificuldade não se dá por incapacidade intelectual. Nós não estamos falando de uma criança, nós não estamos falando de uma pessoa menos hábil, não é por incapacidade intelectual, mas é por incompatibilidade. Gente, guarda essa palavra, incompatibilidade. O que Jesus fala, o que Jesus faz, é incompatível com o que eu penso e com o que eu faço. Aqui está a dificuldade. Aqui está o ponto que leva Jesus, inclusive, à cruz. E o que é incompatível? Veja bem, onde que vai caber na nossa cabeça, como não coube na cabeça dos judeus, um Deus que acolhe, que abraça, que senta com os pecadores? Como que vai caber na nossa cabeça um Deus que lava, que é servo, que lava os pés dos seus discípulos? Gente, como cabe na nossa cabeça, isso aqui até que é fácil, um Deus que é tão misericórdia, a ponto de, pregado na cruz, as suas palavras marcam o mundo, perdoai-lhes, não sabem o que fazem. Isso é incompatível. É incompatível quando a sociedade diz assim, ó, dente por dente, olho por olho, você me fez mal, eu vou te fazer mal. E como resposta, como pagamento, aqui, fulano de tal está passando fome, é porque é preguiçoso. Gente do céu, vamos parar com isso? Vamos parar com isso? Porque a base disso não é o Evangelho, ou a base desse comportamento não é o Evangelho de Jesus Cristo. Nós precisamos, para ser bem sinceros, eu, você, eu muito mais, nós precisamos nos apressar em dizer, anunciar, não só com a boca, mas anunciar com as nossas atitudes ao mundo qual é o Deus que nós fazemos experiência no nosso dia a dia. Dizer ao mundo que o que Jesus falou, o que Jesus fez, é compatível comigo, é compatível com você. O que Jesus fez e o que Ele falou, me cabe dentro disso, cabe você também. Última palavra para amarrar tudo? Olha só, solidariedade sempre. Menos tribunais de justiça particulares e mais campo de solidariedade. Solidariedade sempre. Fiquemos de pé, e quem já está de pé em casa ou no seu local de trabalho com a televisão ligada, façamos a nossa profissão nesse Deus, nossa profissão de fé nesse Deus, que é plenamente solidário e plenamente compatível com cada um de nós em particular. Cantemos.